Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. No ar, mais uma edição do programa Qual é a Sua Ideia? Vamos conversar com o arquiteto e urbanista Sérgio Missior sobre o projeto Virada Criativa. A ideia aqui passa pelo conceito colaborativo, coletivo. Professor Gabrichi, vamos conversar com o nosso convidado. Claro, Admir. Estamos aqui com o Sérgio Missior. E lembrando sempre que esse programa faz parte do projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG e patrocinado pela FUMEC, denominado Design Instrucional e Inovação das Metodologias de Ensino. Bom dia, Sérgio. Eu gostaria de saber exatamente de você o que é a Virada Criativa de Belo Horizonte. Bom dia, Frederico. Bom dia, Admir. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Bom, a Virada Criativa é um coletivo que tem como objetivo envolver a comunidade, a população de Belo Horizonte, em prol de transformações tão necessárias para a nossa cidade. É colocar o cidadão como protagonista de transformações e, ao mesmo tempo, ressaltar a incrível capacidade de reinvenção das cidades. A virada criativa se dá a partir da expressão em forma de desenhos. Então, crianças, adultos, pessoas da terceira idade colocam seus desejos em forma de croquis, em forma de desenhos, expressando a cidade que queremos, e depois um conjunto de arquitetos, engenheiros, designers, artistas trabalham essas ideias, esses desejos e transformam em estudos, em estudos preliminares, projetos preliminares, e em propostas consistentes para serem apresentadas à cidade, criando dessa forma um grande repertório de alternativas e, especialmente, Frederico, uma espécie de profecia realizável, na medida em que a população coloca os seus desejos, abraça as ideias, mobiliza e, de forma coletiva e colaborativa, se expressa e contribui proativamente com a cidade. É interessante, Sérgio, porque aqui na Universidade FUMEC nós temos o projeto de pesquisa que eu mencionei, e nele nós estudamos bastante o construcionismo, né, que é exatamente a concretização das ideias, eventualmente por meio de protótipos que podem ser desenhos, e é exatamente essa metodologia que está sendo usada, pelo que eu estou vendo, na Virada Criativa de BH. E existe uma ideia por detrás da Virada Criativa, alguém que já fez isso em algum outro lugar, ou uma referência teórica que sustenta a Virada Criativa de Belo Horizonte? Sim, Frederico. O Guilherme Takeda, que é o arquiteto paisagista de Porto Alegre, é quem conduz essa metodologia. Essa metodologia é denominada Charrette. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, inclusive naquele país é largamente utilizada. Alguns processos de licenciamento e aprovação de grandes empreendimentos em alguns estados americanos utilizam a metodologia de Charrette justamente para envolver a população. É uma espécie de estudo de impacto de vizinhança, estudo de percepção, audiência pública, enfim. É uma espécie de oficina que envolve a população na solução de problemas urbanos, oferecendo soluções. Então ela tem esse objetivo de traduzir um grande desafio em alternativas e soluções efetivas. Essa experiência americana já tem sido utilizada no Brasil em alguns projetos de larga escala, e o Guilherme Takeda, ao adaptar essa experiência para as questões brasileiras, ampliou, dando esse caráter cidadão para essa proposta. O Takeda teve algumas oportunidades, por exemplo, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, recentemente. Ele realizou em torno da proposta para uma grande área pública, conseguindo viabilizar no maior parque municipal da cidade, inclusive a partir dessa metodologia Charrette, envolvendo gestores e autoridades, eles garantiram recursos. Assim como em outras cidades, no estado do Rio de Janeiro,
com ganhos efetivos. Naturalmente, esse repertório cria inúmeras possibilidades e nem todas serão viabilizadas imediatamente. São ideias de domínio público, mas que certamente algumas ou muitas dessas ideias têm capacidade de se transformar efetivamente em projetos estruturadores ou mesmo em realizações efetivas na cidade. Esse processo é um processo que tem início, mas não tem fim, né? É verdade. É um processo que tem o início na virada criativa. É interessante, pois ela acontece a partir das 18 horas dessa sexta-feira, dia 11 de dezembro, e a primeira etapa é concluída às 7 horas da manhã, por isso a denominação de virada criativa, com a entrega às 14h30 no Museu Histórico Abílio Barreto, para gestores, autoridades e representantes aí do governo municipal, estadual, Câmara dos Vereadores. Mas é interessante também imaginar os desdobramentos que essa metodologia e esse envolvimento podem oferecer para a cidade. Inclusive, Belo Horizonte tem uma característica inovadora que foi a implantação do orçamento participativo. Então surge aí mais uma oficina, mais um instrumento para a participação da população nos rumos da cidade. Eu acho que isso traz uma responsabilidade muito grande e coloca na mão da população não só as possibilidades, quanto também a responsabilidade de se mobilizar em prol de uma cidade melhor para todos. Como é que se pensa a resposta da população para esse projeto, uma vez que a gente não sabe exatamente como é que as pessoas podem traduzir essa proposta, se é uma proposta intelectualizada, uma proposta mais popular? Como é que vocês pensaram isso? A população vai entender? Vai conseguir fazer uma tradução correta dos propósitos do projeto? O que você acha disso? Nós partimos do seguinte princípio, que a população em geral, ela sabe exatamente onde o calo aperta, né? É o cotidiano que faz com que as pessoas percebam a necessidade de um transporte de melhor qualidade, ou o aumento de áreas verdes, ou locais de convivência, ou mesmo a deficiência de infraestrutura, ou o déficit habitacional. São questões prementes, não só em Belo Horizonte, mas nas grandes metrópoles, e que dizem respeito a todas as pessoas, e elas têm uma percepção muito clara disso, dos problemas. Então é muito simples para a população colocar os seus desejos em forma de desenho, mesmo que elementares, porque isso diz respeito ao cotidiano delas. Talvez um segundo passo importante também é justamente agrupar através dessa metodologia em alguns temas, conseguir selecionar essas propostas de forma que elas se transformem em estudos e estudos preliminares efetivos, consistentes, e que a partir disso você tem o instrumento para avaliar a viabilidade ou mesmo a contratação de projetos, desenvolvimento de questões de intervenção e melhoria da cidade. Naturalmente, esse é mais um instrumento participativo que está sendo experimentado. Ele em si só não resolve todos os problemas e muito menos substitui outros instrumentos tão importantes quanto a virada criativa. Então nós temos, por exemplo, num momento muito especial de Belo Horizonte, de revisão do plano diretor municipal, que diz respeito à política urbana e que vai oferecer instrumentos para transformações a médio e longo prazo. E que esse repertório, a partir da virada criativa, pode oferecer também variáveis e contribuições para esses grandes instrumentos de planejamento urbano. Interessante, Sérgio, que a Universidade FUMEC é apoiadora do evento e acho que gostaria de que você ressaltasse a importância da participação também do universitário nesse tipo de projeto, porque é um projeto muito amplo, né, com participação de todas as faixas etárias e camadas da população, mas o estudante universitário tem uma importância grande também na dinâmica desse tipo de projeto, não é mesmo? Sem dúvida, Frederico. Primeiro, ressaltar o envolvimento da universidade. Então, é fundamental
esse apoio para nós, esse apoio da FUMEC. É fundamental que a universidade também extrapole os seus limites e dialogue com a sociedade. Então o estudante passa a ter um papel muito importante nesse processo. Ele acaba sendo mobilizador, difusor e educador de uma nova mentalidade cidadã, né? Acho que essa cultura de cidadania é muito importante, ela vem se consolidando, né, a partir aí da nossa Constituição, dos processos participativos, dos diversos conselhos, instâncias participativas, e a educação tem um papel fundamental nessa transformação. Precisamos incutir a cultura do planejamento, a cultura da colaboração, da participação, entendendo que a cidade se faz a partir do desejo do coletivo e não dos interesses individuais, ou seja, são as necessidades, as demandas coletivas que devem se sobrepor aos interesses individuais para que a gente tenha uma cidade melhor para todos, haja vista a grande desigualdade que existe nas cidades, e o nosso território urbano acaba sendo tendo um rebatimento e sendo um reflexo dessas grandes desigualdades. Você falou aí do orçamento participativo. Ele tem como foco a eleição de prioridade de obras. E a população, então, ela vota, né, nas prioridades. No caso da virada criativa, como é que a gente vai imaginar que a população, um consenso, né, das pessoas que participam, vão direcionar essa questão das prioridades, ou não há essa preocupação com prioridades, ou como é que vocês estão pensando isso? Bom, primeiro existe uma liberdade completa para a expressão do seu desejo na virada criativa, ou seja, não existe proposta ou ideia inviável ou insustentável. É importante que a população se expresse e, é claro, naturalmente, depois ideias similares serão reunidas, agrupadas em questões temáticas para serem desenvolvidas. Mas o que a gente percebe é que as cidades que estão se transformando a partir dessa mobilização da sociedade, ou seja, é a sociedade que consegue estruturar as suas propostas, os seus desejos e transformar em projetos. E o gestor público surge como um realizador de parte desses projetos. Então, essa é a ideia, que a gente possa, através da virada criativa, incutir um pouco dessa cultura da mobilização, do planejamento colaborativo e coletivo. E, é claro, a partir disso, é impossível realizar todas as ideias ao mesmo tempo, a própria população começa a organizar e hierarquizar essas demandas. Agora, sejamos francos, essa questão, talvez uma visão mais romântica, de que a cidade acaba sendo um palco de equilíbrio e muitas vezes de unanimidade de ideias a partir de ideias estruturantes, na verdade o que a gente percebe é que a cidade é o palco de grandes conflitos. E buscar este ponto de equilíbrio é o grande desafio. Ou seja, não existe unanimidade quando se fala de cidade, e sim um envolvimento da população para que ela entenda que nem todas as questões podem ser plenamente atendidas, mas o grande desafio é o equilíbrio em relação ao desenvolvimento da cidade, em relação à redução das desigualdades e assim por diante. Muito bem, Sérgio. Só para que os ouvintes saibam, eu gostaria que você desse uma revisão nas atividades da Virada Criativa de BH. Pois é, então teremos na Virada Criativa de Belo Horizonte, na sexta-feira, dia 11 de dezembro, às 18 horas, na Casa do Jornalista, que está localizada na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro da cidade, teremos a Virada Criativa. Então estamos convidando especialmente os alunos, né, os adultos, as crianças, toda a população de Belo Horizonte, para que nos encontrem e colaborem com esse processo a partir das 18 horas de sexta-feira, dia 11 de dezembro, se expressando a partir de desenhos, e depois esse conjunto de profissionais e também de estudantes se reunirá para, durante a madrugada, oferecer esse desenvolvimento das propostas e dos estudos, e finalizando essa primeira etapa às 7 horas da manhã. Em seguida, no sábado, dia 12 de dezembro, às 14h30, dia do aniversário da cidade, momento em que a cidade comemora seus 118 anos,
teremos a cerimônia de entrega dessas propostas. Então, 14h30, no Museu Histórico Abílio Barreto, localizado na Prudente de Moraes, e que é a antiga sede da Fazenda do Leitão, ou seja, um remanescente do nosso Curral del Rei, e que guarda toda essa simbologia, né, do anterior à nossa cidade planejada, em seguida a nossa cidade de Arão Reis, e agora talvez um novo momento onde a população é protagonista de novas transformações. Então teremos a cerimônia de entrega às 14h30 no Museu Histórico Abílio Barreto, dia 12 de dezembro, dia do aniversário da cidade. Muito bem, agradecemos ao Sérgio Mício, desejamos sucesso na virada cultural. Criativa. Desculpa, virada criativa, que também é cultural. Também é cultural. A virada criativa, que é uma proposta inovadora, e certamente nós gostaríamos de que os nossos ouvintes também participassem da virada criativa e participassem do nosso programa, não é, professor Gabrich? Claro. O programa Qual é a Sua Ideia? Ele propõe exatamente isso, né? Identificar boas ideias que possam ser reverberadas e espalhadas pelo mundo todo, como essa da virada criativa de Belo Horizonte. Quem quiser interagir conosco pode nos mandar um e-mail para qualeasuaideia@fumec.br. Muito obrigado, até a próxima. Qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrich, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC.